Eu quero convidar você nesse momento, meu querido irmão, minha querida irmã que está aí do outro lado, para nós fazermos aqui uma breve reflexão, um breve estudo, né, a respeito da Bíblia. O que é a Bíblia para você? Esse livro está aí na sua casa, o que é que ele tem sido para você? O que é a Bíblia Sagrada, né? Vamos ver o que é que nós possamos estar passando para você nessa manhã. A Bíblia é a palavra de Deus revelada, registrada em uma coleção de livros escritos durante séculos. A Bíblia também é um livro mais lido do mundo, porém, ela não é um livro comum. Os leitores da Bíblia precisam saber que ela possui duas naturezas, humana e divina. A natureza humana da Bíblia significa que ela foi escrita por homens. Já a sua natureza divina significa que, apesar de ter sido escrita por homem, ela foi inspirada pelo próprio Deus. Assim ela é o livro divino, a palavra de Deus em todos os sentidos. O significado da Bíblia, ou da palavra Bíblia. A palavra Bíblia significa livro, ou coleção, ou biblioteca, né? E tem origem grega, e é interessante notar que, da forma com que esse termo é aplicado, ela transmite um sentido muito especial. Ela indica que, entre milhões de livros existentes, apenas um tem a importância ou a autoridade suficiente para ser chamado simplesmente de o livro. Quando a Bíblia foi escrita e quem escreveu, né? Você também já deve ter perguntado isso. A coleção de livros que forma a Bíblia foi escrita por diversos autores, tem um espaço de tempo que compreende entre 1500 a 2000 anos. Provavelmente os primeiros livros que foram escritos datam-se aproximadamente 3.500 anos atrás. Já os últimos foram escritos há cerca de 2.000 anos. No entanto, a história registrada na Bíblia abrange um período muito maior. Ela recua a data mais remota possível, visto que ela narra a própria criação do mundo. Quantos livros formam a Bíblia? Você sabe? Vamos lá. A Bíblia é formada originalmente por 66 livros aceitos como sendo inspirado por Deus. Esses 66 livros correspondem aos 39 livros do Antigo Testamento e aos 27 livros do Novo Testamento. Os livros do Antigo Testamento são os livros sagrados dos judeus escritos em hebraico. Apenas alguns pequenos trechos foram escritos em aramaico. Já os livros do Novo Testamento foram aqueles escritos em grego, já na era cristã, depois do ministério de Cristo. A Bíblia católica ou ortodoxa possui uma quantidade diferente de livros em relação à Bíblia protestante. Isso ocorre porque tais tradições passam a considerar e incluir ao Antigo Testamento alguns livros e textos que foram exclusos da Septuaginta. Porém, tais livros não aparecem no cânon original do Antigo Testamento em hebraico, assim como os judeus. A Igreja Reformada, ou seja, a Igreja da Reformação, não considerou como inspirado esses livros, que são apenas 7, né? No entanto, a Bíblia católica e ortodoxa também possui os 66 livros que formam a Bíblia protestante. Quanto à tradução dessa Bíblia, não há qualquer diferença realmente significativa. A Bíblia, ela foi escrita, tá? Houve aí, então, esse estudo por parte dos homens de Deus, e teve uns livros que não pôde ser aceito como um livro inspirado por Deus, tá? Então, esses livros, eles foram exclusos, tá, da Bíblia protestante. Foram 7 livros, né? Como os livros bíblicos são organizados, né? O Antigo Testamento conta a história do período antes de Cristo, já o Novo Testamento registra o acontecimento a partir do nascimento de Jesus. Os livros do Antigo e do Novo Testamento também são classificados por suas características e assuntos. A classificação é a seguinte: Pentateucos são os 5 primeiros livros da Bíblia. Eles contam a origem de todas as coisas e forma com que Deus escolheu para si um povo, de Gênesis ao Deuteronômio, né? São 5 livros que começam de Gênesis, aí vai até Deuteronômio, são conhecidos aí como os livros Pentateucos ou os livros da lei, tá?
Livros históricos são os livros que registram principalmente a história do povo de Israel. Essa história é contada desde que eles chegaram à Terra Prometida, de Josué a Esté. Esses são os livros conhecidos como os livros históricos. Livros poéticos são os livros que contêm poesia. É uma coleção de diversos conselhos de sabedoria. De Jó a Cântico dos Cânticos são os livros classificados como os livros poéticos. Os livros de profetas, tá? Livros de profeta. Esses livros eles são classificados como os livros dos profetas maior e dos profetas menor, tá? Mas a gente vai estar lendo aqui eles em conjunto todos, né? Mas se a gente for observar, ele tem essas duas classificações, como profeta maior e como profeta menor, tá? Então são eles os livros de profetas. Registram-se a mensagem dada por Deus sobre o futuro de seu povo. Seus escritos foram homens, ou seja, seus escritores foram homens que ele escolheu como seus porta-voz na terra. De Isaías a Malaquias está aí os livros proféticos, né? Ou os livros de profeta. Mas tendo essa, você tem que lembrar que ela vai ter essa classificação do livro dos profetas maior e dos profetas menores, tá? O evangelho, os evangelhos, né? Já no Novo Testamento, esses livros narram a biografia e ministério de Jesus, de Mateus a João. Esses livros, se a gente for observar, esses são os livros que contam a história do nosso mestre, né? A chegada do mestre, porque no Antigo Testamento, Jesus Cristo ele vinha através das profecias, né? Sempre falando que um dia ele viria. E no Novo Testamento, Jesus Cristo, ou seja, a história já narra a chegada do Senhor, como ele viveu, o que ele fez, né? Desde o seu nascimento até a crucificação, né? Esses livros, né? Você já sabe que são os livros aí os livros de Mateus, tá? De Mateus a João, que são conhecidos aí como os evangelhos, tá? Vamos ver aqui as epístolas, né? São as cartas escritas por líderes da igreja. Esses homens foram levantados por Deus para ensinar a igreja do Senhor. Essas cartas contêm as doutrinas fundamentais da fé cristã, da Epístola de Roma à Epístola de Judas, tá? Essas são conhecidas como as cartas. A gente classifica como cartas paulinas, cartas universais, né, que foram escritas no geral. Então foram essas cartas escritas para trazer para a igreja, para o povo de Deus, a maneira de se portar, a maneira de se viver, tendo aí a doutrina de como nós vivemos com ética, com respeito. Então por isso foi escrito as cartas, conhecidas também como cartas paulinas, tá? O livro de profecia do Novo Testamento, nessa categoria, se enquadra apenas o livro do Apocalipse, escrito pelo apóstolo João. Este livro contém uma série de revelação que João recebeu diretamente da parte de Cristo. Essa revelação são primordial para a igreja, independentemente de sua época, tá? Nós esquecemos aqui de estar também dando destaque, tá? Dos livros ou do livro histórico do Novo Testamento. O Novo Testamento ele só tem um livro histórico, né? Não sei se você já percebeu. Esse único livro histórico é o livro que foi escrito pelo Dr. Lucas, que é o livro de Atos dos Apóstolos, ou seja, foi escrita a história, o acontecimento do Evangelho logo após a ascensão de Cristo, né? Quando Cristo retorna para a glória, e a igreja de Cristo agora continua a sua jornada através da fé, da obediência, né? E de cumprir com os mandatos de Cristo, daquilo que ele deixou para nós fazermos. O primeiro capítulo de Atos dos Apóstolos, ele vai deixar bem claro que Jesus Cristo não encerrou a sua missão. Ele começa, ele ensina, ele instrui, e ele agora passa para nós continuar a missão de pregar, de anunciar, divulgar e falar principalmente que ele prometeu voltar, né, para buscar
a sua igreja, tá? O que é a Bíblia realmente? Ou seja, o que é a Bíblia, né? Você já se perguntou? Muitos podem ter dito o que é a Bíblia. Ao longo do tempo, ela leva a sua circulação proibida. Ela sofreu diversas tentativas de homens que tentaram destruí-la. Nós sabemos que até hoje a Bíblia ela é perseguida. Até hoje a Bíblia ela tem aí um rol grande de pessoas que perseguem, que tentam mudar, sabe, a palavra de Deus, ou seja, facilitar para que o pecado adentre dentro das igrejas, porque a Bíblia ela combate severamente o pecado, a adoração de imagens de escultura, a desobediência a Deus, e os homens com as suas ideias pecaminosas, eles têm tentado fazer com que a Bíblia torne um livro que venha facilitar a vida pecaminosa. Só que isso não pode acontecer. Se acontecer, pode ter certeza que não terás aprovação de Deus. E no fim da história, isso será também cobrado severamente pelo dono da palavra, né? Muitas pessoas já afirmaram que, devido à evolução científica, intelectual e tecnológica, chegaram o dia em que a Bíblia não passaria de um simples livro esquecido e sem qualquer valor espiritual. Apesar disso, a Bíblia permanece absolutamente como o livro mais lido de todos os tempos. Suas características e propósito continuam intactos, né? Resumidamente, podemos dizer que a Bíblia é o livro dos livros, né? Porque ela permanece sendo bem mais vendido, bem mais lido, sabe? Bem mais usado. Você for perceber, por exemplo, tem muitos escritores que escreveram livros, né, e que vieram a colocar esses livros a uso da população, mas só que esses livros, muito que eles passam, 3 anos, 5 anos, eu creio que nem 10 anos esses livros eles não passam sendo usados. De repente esse livro é levado ao esquecimento, levam eles para as bibliotecas públicas, aonde quando se precisa alguém recorre a eles para conhecer a história do escritor, de quem o narrou, né? Agora a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela permanece, sabe, sendo o livro mais usado, o livro mais vendido, que nunca caiu em desuso, tá? A Bíblia é a única regra de fé e prática, viu? Apenas a Bíblia Sagrada possui autoridade absoluta para nos revelar o mundo com que devemos viver, de forma que possamos nos enquadrar nos preceitos divinos e agradar o nosso Deus. Na Bíblia encontramos a verdadeira sabedoria que molda nosso comportamento e nos conduz em nossas decisões. Não é necessário ser um teólogo para poder compreender de forma bastante simples, esclarecida, os pontos fundamentais da nossa fé. Através de uma leitura natural e atenciosa, qualquer leitor entenderá que Deus Deus se revela na Bíblia, o único e verdadeiro Deus, Criador de todas as coisas. Também entenderá apenas através de Cristo o homem pode ser salvo. Além disso, terá ciência sobre quais são os mandamentos de Deus para que possamos viver uma vida que o agrade. Não tem outro livro, não tem outra saída, não tem outro lugar. Somente a Bíblia Sagrada, ela pode te dar essa garantia, ela pode te dar essa orientação de que como você possa viver para agradar ao nosso Deus, tá? O dono da palavra. A Bíblia é totalmente inspirada por Deus. Tudo o que está registrado na Bíblia foi inspirado pelo Espírito de Deus. Isso significa que há uma parte mais inspirada e outra menos inspirada. Mesmo a Bíblia contendo diversos autores, a fonte de todos eles foi o Espírito Santo. Assim, o próprio Deus é o autor primário das Escrituras Sagradas, tá? A Bíblia, por completo, de Gênesis a Apocalipse, ela tem a inspiração de Deus. Ela é a palavra de Deus que foi dado ao homem. Eu costumo dizer que quando você está orando, você está falando com Deus. Quando você está lendo a Bíblia, Deus está falando com você ou comigo, né? Então, quando nós estamos orando, nós estamos, eu e você,
estamos falando com Deus. Quando nós estamos lendo a Bíblia, aí é o contrário. Deus está falando comigo e com você, ou seja, com quem está lendo a Bíblia, para você ver a importância que é a leitura da Bíblia Sagrada. A Bíblia é inerrante, né? A Bíblia é a verdade acima de qualquer suspeita. Apesar de ter sido escrita por homens falíveis, a Bíblia não possui qualquer erro ou contradição. Como ela foi inspirada por Deus, tudo aquilo que foi escrito pelos historiadores ou pelos autores humanos teve supervisão e aprovação divina, tá? É o único livro que, quando você lê, o autor dela está presente. Você pode até comprar um livro de qualquer escritor, né? Aí traga para sua casa. Quando você está lendo ele, o autor não está ali com você. Agora, a Bíblia Sagrada é o único livro que, quando você está lendo, ele está presente com você. A Bíblia é a resposta para o grande questionamento da humanidade. A Bíblia, podemos encontrar a resposta para grandes questões levantadas pelos homens durante toda a sua existência. Por exemplo, a Bíblia responde quem somos, de onde viemos, quem criou todas as coisas, por que existimos, como devemos viver e para onde vamos. Só a Bíblia faz isso para você. A Bíblia vai dizer quem nos criou. A Bíblia vai dizer como que aconteceu todo o universo, quem fez todo o universo. A Bíblia vai dizer quem eu sou, quem é você. A Bíblia vai falar sobre as nossas gerações. A Bíblia vai falar como que nós fomos criados, né? A Bíblia também vai falar sobre a vida terrena, como que eu tenho que fazer para me ter uma vida terrena abençoada. Mas a Bíblia também vai deixar claro para nós que nós também devemos lembrar que nós temos uma vida eterna. Essa vida eterna, só na Bíblia você vai encontrar como que você tem que fazer para você poder ter acesso a uma vida eterna de paz, uma vida eterna de felicidade, uma vida eterna do lado de Cristo. Tem que ter o seu propósito, tem que ter a sua meta para assim você alcançar. E só na Bíblia você encontra isso aí. A Bíblia é cristocêntrica, né? Centenas de personagens bíblicos são citados nela, mas Jesus é o personagem central da Sagrada Escritura. O Antigo Testamento aponta para a sua vinda, e o Novo Testamento mostra o cumprimento do que foi predito do Antigo Testamento. O Novo Testamento descreve e detalha o ministério do Filho de Deus na terra e a realidade de sua segunda vinda em breve. Como eu falei no começo, a Bíblia Sagrada, ela nos passa, no Antigo Testamento, vem personificando, né, criando personagem que sempre narra para Jesus, né? E ela vem sempre as profecias falando da chegada, que um dia ia acontecer de Jesus estar também na terra, um dia ele viria, um dia ele vinha, e nós sabemos que isso cumpriu. Aí o Novo Testamento, aí ele já vem contando a chegada do Mestre, o nascimento, o crescimento, as curas, o que Jesus fez, as proezas, e também vai narrar o sofrimento de Cristo, e depois vai dizer que Jesus concluiu o seu serviço na terra, né? E depois ele prepara pessoas, discipula pessoas para dar continuidade a esse evangelismo, a esse cristianismo, sabe? A palavra de Deus, ela tem que ser levada até os confins da terra. A Bíblia também vai falar que Jesus Cristo deixou claro que ele ia, mas que um dia ele viria para buscar as pessoas que atenderam o seu chamado, que deram crédito, né, do seu chamado, que valorizaram o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, que deixaram o mundo, as adorações, as imagens de escultura, deixaram tudo em prol de sua salvação. Jesus vai vir buscar essas pessoas, tá? A Bíblia é a formação clara, precisa e confiável acerca do futuro de todas as coisas. A Bíblia revela de forma incontestável como será a consumação de todas as coisas. Ela informa sobre a condenação eterna que guarda os ímpios, viu? Essas pessoas que hoje estão vivendo da maneira que eles querem, adorando imagem de escultura, em vez de adorar a Deus, em vez de obedecer a Deus, deve seguindo mandamentos antibíblicos, essas pessoas, infelizmente, um dia eles vão terem uma vida aprisionada naquilo que eles aqui na terra fizeram, certo?
Eles estão preparando um terreno que eles, sem querer, um dia vão estar nele. Um terreno do sofrimento por a desobediência. E isso a palavra de Deus diz que severamente Deus ele vai punir todos os desobedientes. Também revela a promessa de um futuro glorioso para aqueles que foram redimidos através da obra de Cristo na cruz do Calvário. De tantas coisas que possamos dizer sobre o que é a Bíblia, tudo que resumo na plena compreensão da verdade de que ela não apenas contém a palavra de Deus, mas é a própria palavra de Deus revelada a nós, tá? Você quer ter uma vida espiritual abençoada? Leia a Bíblia. Você quer ter uma garantia de uma vida eterna com Deus? Leia a Bíblia. Deixa de acompanhar pessoas que não interessam nem um pingo de ver você salvo, de ver você livre, de ver você liberto. Procure ler a Bíblia. Só esse livro lhe conduz ao céu. Não existe outro caminho, embora sei que está cheio de caminho, de pessoas que mesmo conhecendo a Bíblia, mente para você, para que você fique iludido, principalmente no que se tange à adoração à imagem de escultura. Meu amigo, se valorize. Já pensou você de frente por uma imagem que foi criada pelo homem? De frente por um pedaço de madeira? De frente por um monte de concreto? Você é uma pessoa inteligente, quem sabe você é uma pessoa estudada, e você se dá a ser levado dessa forma. Valorize a você, coloque seu pensamento, coloque sua sabedoria para trabalhar, procure ler a Bíblia, procure se na Bíblia está escrito isso que as pessoas lhe ensinaram. Se assim você fizer, você vai estar somando bênção para a tua vida, bênção para a tua família, bênção para a tua casa, bênção para o teu futuro. Mas pare de ser fanatismo, pare de ser religioso, porque os religiosos são aquelas pessoas que eles não seguem ninguém, seguem as teses das idolatrias, eles não querem saber se está certo, não, eles só querem defender a ideia própria. Ei, segue a Bíblia, segue a palavra de Deus, que você será um homem ou uma mulher abençoada. Que Deus abençoe você. Muito obrigado pela sua atenção. Siga aí o nosso canal Samuel Xinguara.